Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Elon Musk, hoje famoso por suas inovações que mudaram o mundo, jamais se esqueceu de suas origens. Muito antes de foguetes, carros elétricos e corporações colossais, havia Pretória, na África do Sul, e uma modesta casinha onde tudo começou. Nessa casa, uma mulher gentil, porém firme, a senhora Thompson, cuidava dele. Ela não era apenas sua babá, era sua confidente, sua protetora, aquela que acalmava seus medos, guiava sua curiosidade e apoiava os rompantes de uma criança já extraordinária. Todas as manhãs, ela preparava o café da manhã, que Elon comia em silêncio, muitas vezes absorto em perguntas sobre estrelas, máquinas ou invenções. Ela ouvia pacientemente, corrigia sua falta de jeito e ria de suas ideias, às vezes extravagantes. Mas por trás dessa rotina diária havia um laço único, um laço forjado na ternura e na confiança mútua. Então a vida acelerou. Os pais de Elon se separaram, as responsabilidades mudaram e o curioso garotinho começou a trilhar seu próprio caminho, longe de Pretória. A senhora Thompson, no entanto, permaneceu naquela casa vazia, cercada por memórias, brinquedos descartados, desenhos rabiscados e risadas que ainda ecoavam pelas paredes. Anos se passaram, 30 longos anos, e a senhora Thompson frequentemente se perguntava o que teria acontecido com o menino que ela criará com tanto amor. O que ela não sabia era que Elon nunca havia parado de pensar nela. Apesar de seus sucessos, sua agenda frenética e suas imensas responsabilidades, ele sempre carregava dentro de si uma gratidão silenciosa por aquela que moldara seus primeiros passos, suas primeiras ideias e, acima de tudo, que acreditara nele quando ninguém mais acreditava. E então um dia chegou uma carta que mudaria a vida dela. Uma carta do próprio Elon Musk 30 anos após a separação, anunciando que queria reencontrá-la e oferecer-lhe algo que mudaria tudo. Em uma pequena e modesta casa em Pretória, a senhora Thompson vivia sozinha desde a morte do marido, alguns anos antes. As paredes estavam cobertas de lembranças, fotografias desbotadas, desenhos infantis e alguns objetos que Elon havia deixado para trás. Como um velho foguete de madeira que ele construíra aos 6 anos e que, milagrosamente, sobrevivera ao teste do tempo. Cada objeto parecia sussurrar seu nome e reacender memórias, tanto dolorosas quanto doces. Todas as manhãs, ela preparava o chá com um ritual preciso, como se esse gesto pudesse evocar a estabilidade de tempos passados. Ela frequentemente se lembrava de Elon, de suas perguntas incessantes, de sua curiosidade insaciável e daquele pequeno brilho em seus olhos que já prenunciava seu extraordinário destino. Mesmo depois de 30 anos, ela se lembrava de seu riso, de suas frustrações quando os experimentos falhavam e daquela vez em que ele ficou olhando para o céu por horas, dizendo: "Quero ir lá para cima." Mas a vida não tinha sido gentil. Suas economias tinham diminuído, a solidão a consumia e às vezes, ela sentia que seus esforços haviam sido esquecidos. Mesmo assim, cada vez que lia um artigo ou notícias sobre Elon Musk, um orgulho silencioso se acendia em seu coração. Ela sabia que havia contribuído, ainda que modestamente, para torná-lo o homem que era hoje. E então, naquele dia, tudo mudou. Uma ligação inesperada fez seu celular antigo vibrar. A tela exibiu um número desconhecido, e antes que ela pudesse dizer uma palavra, uma voz instantaneamente reconhecível a atingiu como um raio. "Olá, sou eu, Elon. Quero encontrar você." Com as mãos trêmulas, a senhora Thompson sentiu o coração parar. Os anos de solidão evaporaram num instante, substituídos por uma mistura de choque, emoção e incredulidade. Depois de 30 anos, o menino que ela conhecera não era mais uma criança, mas o homem à sua frente ainda carregava aquele brilho antigo nos olhos. O tão esperado dia finalmente chegou. A senhora Thompson passou a manhã limpando a casa como nos bons tempos, embora seus movimentos fossem hesitantes e trêmulos. Seu coração batia forte. Ela não ousava imaginar o que aquele encontro traria. E, no entanto, cada som na rua a fazia estremecer, cada carro que passava a fazia aguçar os ouvidos. Como se pudesse adivinhar qual deles anunciaria a chegada de sua visitante. Então, um veículo preto parou em frente à sua porta. Uma figura familiar saiu, acompanhada por seguranças discretos, porém imponentes. Elon Musk, vestido com simplicidade e com um sorriso genuíno nos lábios, cruzou a soleira da casa onde passou a infância. Os anos desapareceram num instante. A senhora Thompson sentiu as pernas fraquejarem e teve que se sentar na cadeira mais próxima. "Senhora Thompson", disse Elon, com a voz ligeiramente trêmula, como se temesse que aquele momento fosse apenas um sonho. "Elon,
Ela murmurou, sem conseguir dizer mais nada. Eles se abraçaram, e aquele gesto simples apagou 30 anos de silêncio. A senhora Thompson sentiu lágrimas brotarem em seus olhos, uma onda de lembranças e emoções a invadindo. Ela se lembrou do menino correndo descalço no jardim, de seu riso constante, de suas invenções ingênuas, mas promissoras. E agora aquela criança havia se tornado um homem que estava mudando o mundo. Elon estava sentado na pequena sala de estar, observando as paredes cobertas de lembranças. Ele sorriu ao apontar para o antigo foguete de madeira na prateleira. Eu me lembro. Você salvou aquele foguete quando eu o quebrei sem querer, disse ele baixinho. A senhora Thompson riu, apesar da emoção. Você era um menino incrível, já era obcecado pelas estrelas. Eles conversaram por horas. Elon relatou sua vida, seus fracassos, seus sucessos, mas também o quanto pensara nela, como fora guiado pelo amor e pela confiança que ela lhe depositara. A senhora Thompson ouviu-o com o coração pesado, orgulhoso e comovido. Ela compreendeu então que seu papel em sua vida jamais fora esquecido. Então Elon se levantou e um silêncio solene se instalou. Ele se aproximou e disse gravemente: Senhora Thompson, eu não vim apenas para agradecer. Eu tenho algo para a senhora. Elon aproximou-se da senhora Thompson e colocou um envelope grosso e dourado à sua frente. Suas mãos tremiam levemente, denunciando a importância do momento. Ela olhou para o envelope com hesitação, como se abri-lo fosse mergulhar sua vida em uma realidade que jamais ousara imaginar. Quero que você entenda, disse Elon, com a voz embargada pela emoção, tudo o que você fez por mim moldou o homem que me tornei. Eu não poderia ficar em silêncio depois de todos esses anos. Com a respiração entrecortada, a senhora Thompson abriu o envelope. Dentro havia um documento oficial. A escritura de uma casa totalmente quitada, juntamente com uma conta bancária com um saldo substancial, suficiente para garantir conforto e segurança pelo resto da vida. Lágrimas brotaram em seus olhos. Elon, eu não sei o que dizer. Ela gaguejou, sem conseguir encontrar as palavras. Elon colocou a mão sobre a dela. Não se trata de dinheiro. É a minha maneira de mostrar que tudo o que você fez por mim importou. Que o seu amor, a sua paciência e a sua fé em mim jamais serão esquecidos. Você me deu um futuro, e agora eu quero te dar o seu. A senhora Thompson sentiu o coração transbordar de gratidão e emoção. De repente, os anos de solidão e dificuldades pareceram desaparecer. Ela ficou sentada, segurando os documentos com força, sem conseguir falar, mas tomada por uma mistura de alegria e espanto. Elon sorriu, com os olhos brilhando. É apenas um pequeno gesto comparado a tudo que você me deu. Mas eu queria que você soubesse que você é importante, e muito importante. Naquele dia, a senhora Thompson compreendeu que uma simples babá poderia mudar o destino de um homem, e que um homem poderia mudar a vida dela em troca. Passado e presente finalmente se reencontraram, unidos por uma gratidão e uma emoção que haviam sido reprimidas por tempo demais. E enquanto assistiam juntos ao pôr do sol, ela sabia que jamais esqueceria aquele momento, que sua vida acabará de mudar para sempre. As semanas seguintes foram uma correria para a senhora Thompson. A casa que Elon lhe dera era espaçosa, iluminada e cheia de conforto. Cada cômodo parecia contar uma nova história, bem diferente das lembranças de solidão e pequenos sacrifícios. Ela agora podia receber seus filhos e netos, dar festas ou simplesmente aproveitar a vida sem preocupações financeiras. Para ela, esse presente não podia ser medido em dinheiro ou bens imóveis. Era o reconhecimento por uma vida inteira dedicada a dar sem esperar nada em troca. Ela se sentia vista, amada e profundamente respeitada. Seus dias antes monótonos, agora eram preenchidos com visitas, projetos e sonhos há muito reprimidos. Elon continuou em contato com ela, não por obrigação, mas por genuíno afeto. Eles conversavam regularmente ao telefone, trocando ideias, lembranças e até conselhos. Para a senhora Thompson, essas conversas eram como janelas para o mundo que seu filhinho, agora um gigante, havia criado. Ela também decidiu criar um pequeno centro comunitário em sua nova casa para ajudar outras crianças como Elon, de origens humildes, a cultivar sua curiosidade e ambição. Ela queria que essa onda de gratidão se transformasse em uma corrente de bondade. Certa noite, sentada em seu terraço, contemplando o céu estrelado, a senhora Thompson sorriu. Ela se lembrou do menino que, décadas antes, olhara para as estrelas e dissera que queria ir até lá. Agora ela sabia que aquele menino havia se tornado um homem capaz de mudar o mundo, e que jamais se esquecera daquela que o ajudara a sonhar. Ela compreendeu que a vida às vezes podia ser cruel, mas que também podia oferecer milagres inesperados. E naquele dia, no silêncio de uma noite de verão, ela soube que finalmente havia encontrado a paz,
o reconhecimento e a alegria que tanto merecia.